Olá, olá, pessoal, tudo bem? Marcelo Bolzan falando com vocês, tudo jóia? Ué, peraí que tá dando um, um reverb aqui. Vê se agora... Não, tá dando... Agora sim. Não? Pronto. Aí, agora sim. Muito bom, então, gente. Hoje nós vamos para uma palestra, né, para uma live, muito interessante, certo? Eu arrisco dizer que, sobre o ponto de vista, né, de conteúdo relevante, eu não tenho a menor dúvida de que essa palestra é certamente uma das mais importantes que vocês vão assistir. E estou falando isso, né, porque é uma análise técnica, não é? Ou seja, né, uma análise pela estatística, né? De fato, eu já vou apresentar a DER, né? É, mas é uma análise estatística dos resultados do CACD 2024, né? Do último CACD. Isso nunca foi feito, né? Numa live, né? A gente nunca fez isso, né? E eu também nunca vi nenhum curso, não é, fazer com a densidade que vocês vão ver hoje, tá bom? Então, assim, né? Eu já preparo quem está aqui ao vivo, não é? Eu já vou também falar para todo mundo que vai assistir a gravação, né? O nosso objetivo hoje é trazer para vocês análises que são análises amplas, densas, né? São análises importantes para a tomada de decisão de vocês em relação à condução do estudo, ao posicionamento de vocês. A gente quer, na verdade, mostrar, né, uma foto, um retrato daquilo, né, que aconteceu no CACD 2024, tanto no TPS, primeira fase, como na segunda fase discursiva. A gente vai fazer, né, esses dois estudos. A gente não, eu só estou aqui apresentando, né, a DEC vai fazer. É, e então né, a gente vai mostrar essas, né, as ocorrências para vocês, todos os dados, tudo direitinho. É um estudo bastante profundo que ela fez, né? E além disso, nós teremos as análises, né, de tudo isso que está colocado, tá bom? Então, né, estou posicionando porque vai ser uma live um pouquinho diferente da que vocês estão normalmente acostumados a ver, né, no mundo do CACD. Normalmente vocês estão acostumados a ouvir professores, coordenadores, diplomatas falando, e hoje eu vou trazer uma coisa bem diferente para vocês. É uma área que o IDEG está acabando de fundar, né? A Débora Ribeiro, que vocês estão vendo aí, que é a nossa, né, convidada de hoje, mas que não é bem só uma convidada, né? Ela é diretora de Insights e Performance aqui do IDEG, é sócia do IDEG também, nós dois, né? Ladeamos aqui essa escola, né, recentemente. E, né, ela é estatística formada pela Unicamp, então está trazendo todo esse trabalho, né, muito rigoroso com dados, com o acompanhamento para dentro da escola, né? O IDEG sempre teve uma área pedagógica muito desenvolvida, sempre foi um ponto muito forte da escola. Isso, né, oferecer uma experiência pedagógica, o que vem dando muito certo. O que a gente quer fazer é ampliar isso, né? A gente, na verdade, agora quer começar cada vez mais a oferecer não só a experiência pedagógica, mas uma experiência pedagógica que performa o estudo de vocês com acompanhamento real de dados, né? Com acompanhamento real disso, né? E tem muita coisa, então, que a gente precisa mostrar para vocês e tenho certeza que vai ser uma nova dimensão, né? Então, a Dé, né, daqui para frente ela passa também a fazer muito mais live, né? E para falar com essa galera toda aí, essa galera que está estudando demais aí, e como ajudar muito essa gente que precisa realmente dessa orientação, de uma orientação muito técnica, né? Eu acho que ninguém, né, que eu conheça em 20 anos de CACD, né, em quase 20 anos de CACD, ninguém tem a tua capacitação, né, real.
para isso, né? Assim, o que a gente faz é especular professores e tal, mas de fato aplicar a estatística tem que ter uma formação muito específica. Eu conheço realmente bem essa matéria, é, mas eu não tenho, né, claro, a tua capacitação para ir tão a fundo como você vai conseguir fazer, né? Então, estou muito feliz com essa construção dessa área, né? E estou muito feliz aí com, né, com todo esse desafio, tá bom? Então, tá aí, né? Débora, com vocês. Fale, Débora. E aí, gente, acho que é um prazer estar aqui, né? É um desafio trazer essas mensurações, esses dados para o IDEG, né? Para o CACD, na verdade. A gente vai falar um pouco sobre esses dados, mas apesar do Marcelo ter falado da parte técnica, vou tentar não ser tão técnica, então vocês podem questionar, perguntar, né? Se tiverem dúvidas, pode colocar no chat, ou pode mandar, pode falar, pode interromper. Mas é tentar trazer um pouco dos dados. Realmente, desde que eu comecei a acompanhar o CFD, eu tenho aí quase mais de 15 anos de experiência no mercado, né? Trabalhando sempre com performance, com análise de dados, com é, inteligência, com times de inteligência, insights. Então, tenho essa experiência, né, da graduação em estatística, pós em análise de dados também, mestrado também puxando para dados, né? Então, é bem interessante ver o universo do CCD, né, trazendo um pouco disso e podendo auxiliar quem está estudando, né, vocês CACDistas, a construir isso e auxiliar o IDEG a seguir o caminho embasado em dados, porque realmente, como o Bolzan falou, é muito achismo. Você vê muito achismo, você vê muita análise que os vieses passam isso. Eu vi tanto no mercado, quando eu estava fora do IDEG ainda, antes de chegar no IDEG, quanto no IDEG, não dentro especificamente do IDEG, mas no CACD você vê muita coisa baseada em achismo mesmo e em informações que às vezes não tem relevância nenhuma. Então, o objetivo da live é trazer muito esse viés para vocês, para tentar trazer a estatística como algo que possa ajudar vocês nessa condição de estudo, né? Você quer Eu compartilhar? vou compartilhar. Só um minuto, deixa só eu Acho que vocês te me colocar autorizam. aqui como. Pronto. Não. É melhor você sair Sim. dessa. Aí, É, desse compartilhamento. apoiando a tecnologia. Bora. Peraí. Agora sim. Bom, agora vamos lá. Então, o objetivo, como eu falei, é muito considerar e ver o que pode ser útil, né, para o CACD, para vocês nesse universo.
Tá certo. Tá certo. Então, uma coisa que é muito importante, baseado no que a gente estava falando do CACD, é muito importante a gente sempre ter em mente a questão dos dados, do que a gente está analisando, o que a gente tem de dado ali de fato, né? Então, antes de qualquer análise, antes de qualquer mensuração, de qualquer avaliação que você vai fazer, você precisa entender o que aquilo significa, onde você está posicionado, quais os dados que fazem parte dali. Então, quando a gente fala, o Bolzan falou que a gente vai falar das notas especificamente do TPS e do CACD 2024, tanto TPS quanto da etapa discursiva. O que isso significa? Né? O que significa a avaliação dessas notas? Quem eu estou comparando? O que eu estou comparando? E o que de fato eu posso tirar disso? Então, entender essas métricas vai auxiliar, né, nesse direcionamento de estudo mesmo, para otimizar o resultado. Obviamente que antes de sair fazendo essas análises, eu vou passar alguns conhecimentos estatísticos, né, de dados, de métricas, para vocês, né, para facilitar esse entendimento. Dentro do curso. Aqui. Antes de começar a explicar a parte estatística, eu vou falar um pouquinho de um caso para vocês que ocorreu, é um caso real, e que auxilia muito no entendimento desses dados. Né? Então, lá na Segunda Guerra Mundial, os aviões bombardeiros da Marinha Inglesa, eles estavam sofrendo muitas baixas. Eles saíam para a guerra, né, para guerrear, para as batalhas, e muitos eram abatidos e alguns voltavam, né, muito baleados, cheio de marca e tudo. E aí a Marinha Inglesa queria reduzir, né, esses abatimentos, queria dar um jeito de melhorar isso e tornar as aeronaves mais seguras, né, e tudo. Então, para isso, eles foram fazer uma avaliação. Então, eles pegaram todos os aviões que retornavam das batalhas e fizeram uma avaliação bem minuciosa, avaliando todos os dados de tiros sofridos no combate. Então, tudo que tinha de aeronave que tinha sofrido tiro no combate foi avaliado. Então, né, eles pegaram os aviões e marcaram todos os tiros que tinham nas aeronaves. E com isso, eles identificaram os pontos das aeronaves que mais tinham tiros. Então, isso ia poder permitir com que eles fizessem um sistema de proteção nas áreas que significariam, né, essa melhora. Então, quando eles começaram, a princípio eles olharam, o avião inteiro está marcado de tiro, então eu preciso reforçar tudo. Só que reforçar tudo não vai funcionar, vai ficar muito caro, vai pesar muito, vai dar muito trabalho, vai ser um processo que realmente não vai fazer sentido. Então, a gente precisa realmente selecionar o principal. Então, eles avaliaram e identificaram que tinham pontos com muito tiros e tinham pontos que tinham poucos tiros. Então, numa análise inicial, bom, vamos, né, blindar, vamos dizer assim, as áreas com mais tiro. Afinal, os aviões que estavam, né, retornando lá da batalha, eles tinham muito tiros nas asas e na cauda do avião. E aí, eles seguiram com esse projeto, né, para fortalecer essas partes. E aí, teve um matemático que parou e falou: gente, temos um problema aqui. Porque esses aviões que a gente está olhando são só os aviões que retornaram das batalhas. Na verdade, a gente está ignorando todos os aviões que não voltaram da batalha. E esse é o problema, porque se eles não voltaram, eles foram abatidos. Então, quando a gente olha a visão inicial, a gente está vendo ali uma parte do avião que foi abatido, mas que voltou. E a gente não vê os aviões que não voltaram. Então, ao constatar isso, o Avram Wald constatou que, na verdade, isso era um viés daquela base, e onde precisava ser retornado era exatamente onde os aviões que tinham retornado não tinham tiros. Porque se eles não tinham tiros dali, significava que eles poderiam voar. Então, o tiro na asa permitia que ele continuasse voando. E aí eles fizeram a correção e blindaram os motores e a parte tanto de combustível quanto da bomba, né, do armazenamento de bomba. E aí eles descobriram que realmente esse era o problema. E aqui é importante por conta do viés. Quando a gente passar lá para frente, vocês vão entender o que eu quero dizer com esse exemplo. É um exemplo simples, mas que é muito comum isso aqui acontecer. Muito comum mesmo. Eu já vi diversas pessoas com anos de experiência em dados
sair fazendo análise, desconsiderando o que está sendo analisado ali. E sair tirando conclusões precipitadas de, é isso e vamos lá. E esquece que está olhando só um recortezinho da base, né? Porque aqui é muito isso. Eles só estavam olhando os aviões que retornaram. Todos os aviões abatidos, não se sabia que tinha acontecido. Então, o universo de aviões que eles tinham não representava bem o todo, né? Então, isso é muito importante. Odé, antes de passar, né, só assim, para trazer para o mundo do CACDista, né, claro que a gente vai falar disso, a Dé vai falar disso muito mais profundamente, né, mas assim, volta um pouquinho nesse slide, é, aqui vale uma provocação, né, uma consideração, né, será que quando vocês estão estudando, não é, o fato de vocês se espelhar apenas ou, né, ter como grande ahn, parâmetro, não é, aquilo que deu certo, né, ao longo do teu estudo, será que realmente é um bom caminho? Será que isso pedagogicamente faz sentido, né? Porque, vamos lá, se você olhar, né, apenas para casos de sucesso, vamos chamar assim, né, para cases, não é? Você vai estar olhando para o avião que voltou para a base, né? Ele vai estar avariado, ele lutou muito, ele conquistou coisas e ele não caiu. É verdade. Mas será que esse avião ele vai te mostrar as lacunas do teu caderno? Será que esse avião ele vai te mostrar realmente o que falta para o teu estudo? Ou você está errando. Ou onde você está errando? Os erros É, que são cruciais. Exatamente, né? Quer dizer, então, quando a gente fala de performance, é muito importante, né, ter essa visão, né? Muitas vezes não é só fazer o que a média faz, é você proteger, né, os flancos que podem derrubar, né, todo o teu projeto. Então, isso é muito importante, né? Estatisticamente falando, isso é muito relevante. E é o que a Dé vai mostrar tecnicamente. Acho que esse ponto, Marcelo, é muito importante, porque é exatamente isso. A gente cansa de ver aí as histórias de sucesso, mas dificilmente a gente vê as histórias de não sucesso, de mudança. A gente vê os CACDistas que foram aprovados, mas e os que desistiram? E os É. que ficaram pelo caminho? E os que não foram aprovados? Então, muito mais do que se espelhar só em quem foi aprovado, é muito importante ter esse embasamento técnico, essa base, para tentar identificar onde eu preciso corrigir, o que eu estou fazendo de errado na minha preparação para chegar lá, né? Até chegar, de fato. Agora, entrando um pouco de fato nas estatísticas, a gente vai falar um pouquinho das medidas. Na estatística, a gente tem basicamente dois tipos de medidas: as medidas quantitativas, que são as numéricas que a gente consegue contar, e as qualitativas, que são de qualidades, que são classificações. As de classificações a gente não vai trabalhar aqui, né? Trabalha muito pouco, mas a gente não vai focar aqui. O nosso objetivo é muito em avaliar a nota. Obviamente que as qualitativas são importantes também, mas são outros critérios que a gente não tem acesso sempre. Então a gente não vai focar nelas. E dentro das quantitativas, a gente tem duas principais medidas, né? Ou melhor, a gente tem duas medidas. As medidas de posição, que são aquelas que vão falar onde os dados estão, e as medidas de dispersão, que é como os dados se distribuem. Né? Então, basicamente, onde esse dado está perante o outro e como ele está distribuído, né? Perante os outros. Então, medida de posição são aquelas que acho que todo mundo conhece: mínimo, máximo, né? Menor valor, maior valor. A média, que é a soma todo mundo e divide pela quantidade de observações, no caso, né, de colégio, de prova, todo mundo sabe, soma a nota e tira a média. Né? A gente faz muito isso em época de escola. A média é uma medida interessante, ela é válida, mas ela é muito influenciada por valores extremos. Então, se eu falar que a média de uma sala, né, eu tenho 3 pessoas numa sala, e eu falar que a média são 50 anos, você não sabe se tem
3 pessoas de 50 anos, se tem um bebê de uma pessoa de 50 e outra pessoa de 100, ou se, né, como que isso se comporta? Se são duas de 40 e uma de 60, como que tá essa distribuição? Você não sabe, ou melhor, uma de 70. Você não sabe como que tá essa distribuição, né, na média. Você só tem o número exato. Além da média, a gente tem a mediana, os quartis e os percentis. Essas três, tanto a mediana, quanto quartis, quanto percentis, elas são bem parecidas. Elas nada mais são do que os dados estando ordenados. A mediana é aquela que divide esses dados estando ordenado, então você pega da nota da menor para a maior e divide ao meio. Então, se você tiver 5 observações, a mediana vai ser a terceira. Se você tiver 100 observações, vai ser o meio ali, entre aquele número que deixa 50 para um lado e 50 para o outro. O quartis, né, o quartil, como o nome fala, ele divide esse grupo em 4. Então, se você tiver 8 observações, vão ter 2 números em cada, 2 observações em cada pedacinho desse quartil. Então, eu tenho o primeiro quartil, que é aquele valor mais baixo, que eu tenho 25% dos dados até aquele número. Eu tenho um segundo quartil, que é a mediana, né? E tenho o terceiro quartil, que é o ponto que tem 75% das menores notas abaixo dele, ou as 25% maiores acima, né? Então, o objetivo, né, numa prova é sempre você estar nesses quartis mais elevados. E o percentil é aquela que divide em 100 pedacinhos. Então, se eu tenho 100 observações, cada observação vai ser um pontinho desse percentil. E aí, além dessas medidas de posição, a gente tem as medidas de dispersão. Então, que elas dão a ideia de como esses dados estão distribuídos. A gente tem a amplitude, que é a mais comum, que é o máximo, subtraindo pelo mínimo, né, a diferença entre o máximo e o mínimo. É bem comum, a gente usa bastante, mas, assim como a média, ela também não mostra grandes distribuições ali dentro. Se você tem uma variação grande, você não sabe como que estão distribuídos isso. Se você tem muitas observações, a amplitude pode não dar uma visão exata do que está acontecendo ali, porque basta que você tenha um caso extremo que você já tem uma amplitude muito alta. Outra medida importante é o intervalo interquartil. Essa eu diria que é a mais importante, a gente vai trazê-la na apresentação aí, inclusive usando o IQR, né, que é o intervalo interquartil, né, interquartil range, e ela mede a distância entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Então, falando em quartil, como a gente tem 25% acima de um e 25% abaixo do outro, a gente está falando de 50% do meio. A gente está falando do meião, né? O miolo ali dos dados. A gente tira as pontas e considera o miolo desses dados. E tem o desvio padrão, que é uma medida que vê o quanto os dados estão se afastando da média. Né? Se ele é muito alto, significa que os dados estão muito dispersos, eles estão muito distantes, eles variam muito. Se eles são pequenininhos, eles são muito próximos. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, questionar e perguntar, tá, gente? Agora a gente vai trazer uma visão do TPS. Aqui é um ponto importante, até lembrar do caso do avião. Quando a gente fala da análise do TPS, a gente sempre usa os dados que são disponibilizados pela banca. Então, a gente vai lá e pega os dados que são disponibilizados pelo concurso. Até o ano passado, a gente não tinha esse dado quebrado por disciplina, a gente tinha só a nota final, não era aberta por disciplina, e esse ano, acho que até por conta das mudanças que tiveram no edital, de ter ranking diferente por disciplina, né, por ter a seleção de acordo com os resultados de algumas disciplinas, eles trouxeram esse resultado quebrado por disciplina. Então, a gente conseguiu essa nota, aberta por disciplina do que vem da banca de resultado oficial. Qual é o viés disso aqui? É aquilo, é só quem foi aprovado. Quem foi convocado, não aprovado, né? Mas quem foi convocado para a segunda fase. A gente está descartando todo o resto que não foi convocado. A gente não tem essa informação, a gente não tem esse dado. E esse percentual convocado foram 375 candidatos. Na verdade, a gente aqui foca em 373, porque 2 estavam sob júdice e a gente acabou não considerando. Mas esses 373 candidatos, eles representam 4,4% dos 8.500 inscritos. Então, quando a gente está falando dessa análise,
a gente está falando de um número muito pequeno. É uma representação muito baixa do todo. Quando a gente quebra isso pelo sistema de concorrência, fica um pouco melhor. A gente teve os números quebrados de concorrência para os públicos, para os diferentes públicos, né? Então, o PCD, pessoas negras e pardas, e a ampla. Aqui a gente conseguiu fazer uma estimativa para ampla exclusiva só para ver esse dado. A gente não usa uma análise de ampla exclusiva, tá? Mas foi só para ver a representatividade. Então, como a gente sabe que a maior parte dos candidatos são ampla concorrência exclusiva, a gente teve 252 inscritos que eram PCDs e 1.499 pessoas negras e pardas. Então, a gente tem aí uma estimativa de 6.849 candidatos de ampla concorrência apenas na ampla concorrência. E quando a gente tem 168 convocados, a gente está falando de 2,5%. Então, é um público muito restrito. Para PCD, essa representatividade de convocados significou aí 12,7% dos inscritos e pessoas negras e pardas 11,9%. Essa diferença é muito significativa por conta das vagas e porque teve a convocação adicional de mulheres também, tá? Essa é uma outra análise, mas que é interessante, mas a gente ainda não conseguiu trazer. Aqui é uma tabela mais a título de curiosidade, a gente vai falar mais sobre ela na apresentação, a gente vai seguir e vai ver esses dados em forma gráfica, né, num boxplot que eu vou apresentar para vocês. Mas aqui eu tenho aquelas medidas que eu falei para vocês, né, as métricas, as principais métricas, tanto de posição quanto de dispersão. Trazendo, é interessante olhar que a gente não tem nenhuma nota zero, né? Assim como no máximo a gente tem em geografia, que teve nota máxima, o máximo permitido da prova, a gente teve aluno, e em inglês também, né? Geografia, o máximo de pontuação é 6, inglês é 7. Quando a gente fala do desvio padrão, do quanto se afasta mais, a gente vê que PI tem 1,116, que é maior do que os outros. Os outros, tirando o total, que a nota é maior, e aí esse desvio vai ser maior, né? Porque o total é a soma das outras notas, então ele vai ser maior. PI a gente percebe que tem uma variação maior. Os outros, o máximo que tinha era direito com 0,92. Mas depois a gente vai ver isso aqui mais para frente direitinho. Aqui a gente traz um resuminho, né, da nota da convocação de todos os candidatos que tiveram a nota divulgada do TPS. E aqui a gente traz o boxplot. Não sei quanto vocês já viram o boxplot, mas ele é um gráfico usado na estatística e ele é bem interessante porque ele facilita essa visualização de de quase todas aquelas métricas, né? Ele traz nessa caixinha verdinha aqui, ele traz o intervalo interquartil. Então, essa primeira barrinha de cima aqui é o terceiro quartil. Então, para cima disso, esse bigode que a gente fala, ele representa 25% dos dados. Aqui vai ser o máximo. E em alguns casos, se a gente tem valores extremos, esses valores extremos, eles aparecem como um asterisco, né? Tanto superior quanto inferior. Então, o bigodinho sempre representa 25%. Então, aqui são os tops alunos, né, com as notas, maiores notas. Aqui são os com as menores notas. Aqui é o quartil, o primeiro quartil, que divide o primeiro quartil. Aqui é a mediana, ou segundo quartil também, mas a gente fala mais de mediana. E aqui é o terceiro quartil. Nesse caso, a média é 45 e a mediana é 45,88. Então, a gente tem uma média um pouquinho para baixo, né, da mediana. A gente tem. Porque, como a nota é limitada no TPS para baixo, porque há um corte, é esperado mesmo que a média esteja um pouco abaixo, porque eu vou ter outlier em cima puxando isso para cima. Então, os outliers acabam deslocando um pouco a média, né? E aí, aqui você tem uma amplitude de 15,75. Mas aqui, essa análise simples assim não quer dizer nada, né? A gente sabe que isso não tem grandes insights aqui. Até porque, com certeza, como aqui estão os candidatos de todos os sistemas de concorrência e da convocação adicional feminina que teve, a gente vai ter muita gente que fez mais de 37 pontos e não foi convocada. Muita gente que a gente não consegue nem contabilizar e nem estimar, tá? A gente até já tentou fazer uma estimativa,
mas não tem insumo suficiente para a gente fazer uma estimativa com segurança sobre esse dado. A gente nunca tinha tido a convocação, por exemplo, nas cotas tão alta. Então, o histórico que a gente tinha eram 80 candidatos. Quando a gente passa a ter 140, mais 35, é um número que a gente não tem um histórico para poder fazer uma estimativa. Tem só uma. Volta um pouquinho, por favor. Tem uma coisa interessante nessa caixinha verde que vocês estão vendo, né? Dá uma olhada que entre, né, dentro dessa caixinha, que é aquele bolo de pessoas, né? É a galerona que está ali, certo? Você tem, na verdade, uma diferença, né, de pontos, né? Uma diferença de estrutura ali de 6,38, né? É isso que você está falando aqui. Então, veja, isso é a totalidade, né, dos convocados do TPS, né, da análise total, e isso se refere aos 50% que estão naquele bolo, né, dos convocados, né? Então, é representativo. Isso mostra, né, assim, como é realmente um concurso de alta performance, né? Ele exige alta performance. Você está no centro ali, você está orbitando, você está trabalhando com 6 pontos para cima e 6 pontos para baixo. É uma loucura Não, isso. Aliás, 3 pontos para cima e 3 pontos para baixo no bloco, né? Então, é muito pouco, né? A diferença é muito pequena, né? Na verdade, aqui até menos, porque como aqui a gente tem ampla concorrência, como que é feita a convocação? A gente teve 140, todo mundo que fez a prova é classificado, né, em nota decrescente, da maior nota para menor. Os 140 primeiros são convocados como ampla concorrência. Depois disso, 35 mulheres. É mulher ou não é mulher? É mulher ou não é mulher? Gênero feminino ou não? Sim ou não? É gênero feminino, é convocado, até chegar na 35ª mulher, candidata do gênero feminino. Segundo passo, convoca eu acho que o segundo lugar é o PCD. Olha se é PCD. Então, volta para os que não foram convocados, né? Aí pega a lista aqui dos que não foram convocados agora. Então, desde os 141 em diante, que não foi convocado e que não era mulher, então você vai ter um público aí provavelmente mais masculino. Você tem PCD? Se for PCD, ele é convocado como PCD. Depois das 20 convocações de PCD, você tem mais 5 femininas de PCD. Então, você puxa também. Aí você convoca os candidatos negros, 140. Então, você vai descendo, porque dentro desses 300 e até você chegar na última candidata mulher que teve essa nota 37, você pulou muitos candidatos que não estavam mais dentro daquela faixa. Então, o candidato que ficou em 141, se ele era um homem branco, ele não passou no concurso, mesmo sendo tendo ficado na classificação 141, porque ele vai ter tido uma nota muito mais alta e ele não foi convocado porque ele está fora do critério. O critério dele seria estar entre os 140. Se ele está fora, ele ficou fora. Ele não vai ser convocado e passa para a próxima. Então, isso faz com que esse intervalo aqui, essa parte da caixinha de baixo, fique maior, porque você está pulando o candidato. Então, quando a gente fala desse percentual, aqui a gente ainda tem esse viés de convocação diferenciada. A gente está falando de 4,4% do total, sendo que tem esse viés que eu tenho candidatos que tiveram notas maiores do que isso e que eu não vejo. Então, a gente não consegue fazer uma estimativa real dessa curva. A gente até consegue, para ampla concorrência, fazer alguma coisa, porque no histórico a gente tinha mais convocados, né? Então, eu até tinha feito uma análise quando saiu a convocação adicional feminina e eu percebi que teria pouca diferença entre o ano passado e esse ano entre as mulheres. A probabilidade de ter muitas mulheres a menos seria pequena, e realmente foi, né? Mas a gente deixa essa análise para um outro dia, não vai trazer aqui que não é o foco, mas é interessante. Então aqui você percebe essa movimentação.
Mas um ponto aí, Marcelo, Não, alguém. não, é só para mostrar que eles estão brigando por É, 3 pontos para é, estar entre os melhores. manteríamos. É. Agora a gente vai ver aqui, ó, quando fala. Aqui a gente traz de acordo com o sistema de concorrência que o candidato aparece. Então, quando o Sebrasp ele divulgou quem eram os candidatos convocados como ampla concorrência. Então, esses candidatos que foram convocados na ampla concorrência vão estar nesse primeiro box plot. Se dentro dessa ampla concorrência eu tenho candidatos PCDs ou negros, né, eles também aparecem na segunda lista. Então, na verdade, o Sebrasp divulgou 6 listas: ampla concorrência feminina, que a gente juntou, PCD e PCD feminino e pessoas negras e pardas, geral e feminino, convocação adicional feminino. A gente juntou o feminino, mas, no fundo, quando a gente fala de competir, né, as pessoas aqui, na ampla concorrência, você está falando de 1,87 pontos. Então, você está dizendo que 80 pessoas, né, ficaram em aqueles 140, 165, na verdade, você tem 80 pessoas que a nota foi separada por 1,87 pontos. Então, é quase nada. Não dá duas questões, né? Uma questão e 7 itens, né? 7 assertivas é bastante coisa, mas ao mesmo tempo é muito pouco para você diferenciar o cara que está lá embaixo para o cara que está lá em cima, né? Você está no pior quartil ou no melhor quartil. Então, é uma diferença muito pequena. Para PCD, essa diferença foi 3,25 e para pessoas negras e pardas, 3,75, né? Então, é interessante perceber essa variação. Aqui, como eu falei, lá naquela visão, a gente viu que o box plot aqui, esse pedacinho de cima é estreitinho e aqui é maior. Quando a gente olha para os outros, a gente vê um movimento contrário. Porque conforme as notas vão saindo, as pessoas vão tendo mais notas mais para baixo, né? A gente tem em estatística aquela curva normal que a gente fala, que parece um sino. Então, a gente tem uma tendência que as notas tenham uma distribuição. Se a gente vê o todo, é esperado que esses dados se distribuam como uma normal. Como a gente está cortando muito em cima, a gente não vê isso. Então, aqui é uma ponta e eu começo a ter muito mais gente em um espaço muito menor. Então, por isso, a parte de baixo desses intervalos acaba ficando mais apertadinha, mais estreita. Né? A gente até tem a cauda aqui, né? O bigode, mas ele é menorzinho. E aqui é o que eu falei dos outliers. Essas estrelinhas que aparecem são pessoas que se destacaram. Então, na ampla concorrência, eu tenho alguns candidatos que ficaram acima do que seria esperado. Para pessoas negras e pardas, também tenho um candidato que se destaca, ficando acima do que seria esperado nesse intervalo, nessa distribuição, certo? E aí, passando aqui, a gente traz uma análise por disciplina. As disciplinas estão pintadas de acordo com a nota delas, então, com a nota máxima possível. Então, aqui, língua portuguesa e PI, né, política internacional, você tem um máximo de 10 pontos. Geografia são 6, direito, inglês e economia 7, e história do Brasil e história mundial 9. Aqui é interessante olhar que você vê, por exemplo, quando a gente olha inglês e história mundial, essas caixinhas são estreitinhas, elas são pequenas, diferente de português e PI, que elas são maiores. O que isso significa? A nota dos candidatos de inglês e história mundial, dos que foram convocados, elas estão mais próximas. Eles têm uma variação menor nessa nota. Assim como geografia também não é um intervalo tão grande, ela é um pouco menor. Já português e PI, elas são maiores. A gente vê que o PI ele está mais para cima, então as pessoas que foram convocadas parecem ter tido um desempenho superior em PI do que em língua portuguesa, né? Você tem essas notas puxando mais para cima. Você já consegue ver um movimento das notas, economia um pouco mais para baixo, né? Puxando um pouquinho para baixo, que é uma das disciplinas junto com inglês e direito. Se bem que economia e direito aqui tá até bem parecido, né? Eles estão levemente deslocados. Então, direito está só um pouquinho, mas é um pouquinho mais amplo. As pessoas têm uma nota um pouco mais dispersa, um pouco mais aberta.
Em algumas disciplinas a gente percebe mais casos de outlier. Então, em inglês a gente vê bastante outlier para baixo, vê outlier em cima também, mas mais embaixo. História do Brasil a gente vê alguns outliers aqui. História mundial a gente vê mais outlier em cima também. E aí, continuando essa análise por disciplina, a gente traz ela quebrada pelo sistema de concorrência, para facilitar essa visualização. Então, assim como a gente teve naquele primeiro do total, a gente percebe uma diminuição da nota de ampla concorrência, PCD e pessoas negras e pardas, né? Elas têm uma tendência de queda nesse box plot, de notas menores, né? De acordo com o sistema de concorrência. E a gente vê também a variação do box plot. Então, para ampla concorrência, o box plot costuma ser bem mais estreitinho do que nos outros dois. Aqui tem um ponto que me chamou muita atenção quando eu comecei a fazer a análise, que é a história do Brasil. História do Brasil, os três box plots têm exatamente o mesmo intervalo interquartil, que é 1,1. Então, tanto ampla concorrência, quanto PCD, quanto pessoas negras e pardas têm o mesmo padrão, né? A mesma distribuição. Parece que você pegou o box plot, copiou e colou, né? Só desceu um pouquinho para reduzir a nota. O que é bem incomum, né? Dado as outras disciplinas. Quando você olha para português, você tem um box plot menorzinho, em ampla concorrência. Em política internacional, também, geografia, direito, inglês, história mundial também é um pouco parecida, mas é um pouquinho menor, e economia também é menor. Mas história do Brasil tem esse comportamento que me chamou a atenção. A gente tem algumas hipóteses aí, mas acho que não vale, para esse primeiro momento, a gente não consegue afirmar muito. O que a gente poderia supor é que essa disciplina tenha uma distribuição mais parecida entre todos os candidatos. Talvez a curva normal dela seja mais normal de fato do que outras. Talvez outras tenham as curvas um pouco diferentes, algumas mais achatadas, outras mais dispersas, né? Que é quando você vai abrindo isso. E aqui a gente fez ainda pelas disciplinas no TPS, a gente traz a referência, a representatividade de cada aluno nesse box plot, de como ele foi dentro da nota final dele. Então, se ele acertou a prova como um todo, né, ele teria tanto língua portuguesa quanto PI, teria uma representatividade na nota final de 15,4%, né? História do Brasil e Mundial, 13,8, que são as questões relativas. Então, as 10 questões de português e PI, os 10 pontos de português e PI, dentro dos 65 pontos totais da prova. Então, a gente faz esse total, quanto o aluno teve naquela disciplina pela prova. E o que a gente percebe aqui é que uma coisa que é interessante apesar de português e PI terem 10 pontos, né, para serem alcançados e representariam 15,4% da nota, quase 75% das pessoas de português, que fizeram português, tiveram uma representação menor do que 15%. Enquanto em PI, provavelmente um pouco mais de 50%, né? Aqui está o 50%, então eu tenho um pouquinho mais de pessoas aqui acima disso, então eu devo ter 60%, mais ou menos, acima desses 15%. Geografia também quase 75%, ali também uns 60% acima da representatividade de geografia, que seriam 9% da prova, é um pouco acima. Direito é praticamente 50%, tem mais de 10,8% da prova e 50% está abaixo disso. Inglês eu também tenho mais ou menos 60% acima disso. História do Brasil eu tenho quase 75% acima desse percentual, enquanto em História Mundial eu tenho exatamente o oposto, a situação oposta, né? Um pouco mais de 75% abaixo desses 13,8%. Então, dá muita sensação que as pessoas focam em História do Brasil por conta da segunda fase. E História Mundial, não. Então, História Mundial é a única disciplina que realmente fica abaixo, tipo, mais de 75%
da nota fica abaixo do que seria esperado dela, né? Então, mais de 75% dos candidatos que prestaram e foram convocados no CACD tiveram uma representação de história mundial baixa, né? Tiveram uma perda nessa disciplina. E economia, assim como o direito, está ali quase nos 50%, acima, 50% abaixo. Então, mostrando que as pessoas que esse comportamento é consistente, tá? Agora a gente vai para as provas discursivas, para avaliação de segunda fase. Vale lembrar que essa análise que a gente fez do TPS é muito de quem foi convocado. Então, tem um viés, que é o avião que, né, retornou. A gente não sabe quem não retornou como foi. É pouco provável que eu não tenha candidatos gabaritando as disciplinas. Provavelmente, dentro dos 8.500, eu tenho candidatos que gabaritaram todas, não um candidato que gabaritou todas as disciplinas, mas eu tenho candidatos que gabaritaram disciplinas individualmente, né? Isso é bem provável. Que eu tenha tido candidatos que tiveram 100% de acerto do que teve na prova. E a gente só não consegue capturar porque essas pessoas que provavelmente gabaritaram alguma disciplina, que não apareceram aqui, não tiveram o mesmo desempenho em outras disciplinas para sustentar uma nota mínima para passar para a segunda fase. Então, por conta disso, é importante sempre ter essa ideia de que a análise do TPS tem esse viés que a gente só olha uma parte. Aqui, indo para a segunda fase, então, ponto importante. A base considerada foram todos os candidatos aprovados no TPS, né, e que não foram eliminados, que tiveram a nota divulgada. Aqui a gente fez uma avaliaçãozinha dessa eliminação, né, de quem não teve a nota divulgada. Então, a gente percebe que o percentual de candidatos que seguiram na disputa, para o público de pessoas negras e pardas, ele foi o que mais perdeu. Ele teve 81,7% do público que tinha sido convocado, né, no TPS, não tiveram nota na segunda fase. A gente não consegue afirmar o motivo dessa eliminação, mas no CACD 2023 eu tinha feito uma análise e realmente tinha tido uma maior desistência, uma maior eliminação na segunda fase. Como o português e inglês ocorrem no primeiro dia da prova, talvez tenha esse viés de pessoas que foram mal na prova desistam de ir no segundo dia. E era um público maior para pessoas negras e pardas que tinham esse desempenho. Então, não sei se pela nota mais baixa, como desce mais, né? A gente não sabe, mas existe essa possibilidade das pessoas terem desistido da prova, né? É um viés que a gente tem que impacta no total, mas que para pessoas com deficiência e a ampla concorrência não percebe tanto, certo? Aqui é aquela tabelinha como a gente trouxe. A gente também vai passar para o Boxplot, então a gente não vai falar muito dela. O que a gente vai falar dela é esses pontinhos que estão em vermelho, então um destaque para amplitude de idiomas, onde a nota mínima foi 0 e a nota máxima foi 99, então a gente só não teve ninguém com 100, né? Então a amplitude foi de 0 a 99, né? Então você tem essa nota total. O intervalo interquartil é o maior que tem, de 23,25 pontos. Quando a gente olha no total, isso representa 20%, quase 20%, um pouquinho mais de 20% do total, né? 25%, quase. Entre 20% e 25% do total. E economia também, 20,98%. E o desvio padrão também dessas duas disciplinas é maior. Então, a gente espera que o box plot dessas disciplinas, elas sejam mais compridos, né? Sejam maiores. A gente vai trazer. Aqui a gente traz a distribuição da nota final do concurso. Diferente do TPS, aqui a ampla concorrência a gente traz todo mundo. Como no TPS tinha sido a seleção, a forma da seleção para concorrer na segunda fase, a gente trouxe só quem era ampla concorrência que tinha sido convocado como ampla concorrência. Aqui é a nota final. Todo mundo concorre como ampla concorrência. No final, o ranking é único. Então, a gente traz quebrado tanto pelo perfil, mas o amplo a gente traz todo mundo. Então, aqui a gente vê um box plot de ampla concorrência indo lá de baixo dos 370 até os 700 vou pular aqui, 746, né, de 339 a 746. Então, você tem toda essa distribuição, né, é uma variação bem grande, uma amplitude bem grande.
Para PCD também é uma variação grande e pessoas negras e pardas também você tem esse viés. E aí você tem até uma distribuição um pouco mais equilibrada, né? Um pouquinho menor aqui, maior aqui, mas você tem uma distribuição um pouco mais equilibrada disso. Quando a gente olha por disciplina, a gente vê aqui também diferente do TPS, que cada disciplina tinha uma nota máxima diferente, que todas têm a nota máxima de 100. Então, eles partem da mesma base. Então, o que a gente consegue perceber é que algumas disciplinas têm notas maiores, por exemplo, o português, as notas são maiores e são pouco variadas. A maioria das pessoas, né, eu tenho 75% das pessoas ficaram acima de 80 pontos em português, né? E aqui eu tenho muito outlier abaixo de 70, né? 68 provavelmente. Eu tenho muito outlier. Para inglês, eu também tenho 75% acima de 80, 82, né? E o resto para baixo com muito outlier também. História, eu já tenho uma dispersão um pouquinho maior, então eu tenho notas até quase 100, mas elas vêm um pouco mais para baixo, esse box plot é um pouco mais aberto. Política internacional também é um pouco mais aberto, você tem esse viés. E notas um pouco mais baixas também, né? A mediana está próxima de 80, um pouco abaixo de 80, tanto história quanto política internacional, quanto geografia. Economia, você tem um comportamento, né, uma nota mais baixa, assim como na primeira fase. Você tem uma mediana em 60 pontos, então você tem um grande espaço aqui para ganhar ponto. Então, quem vai bem em economia provavelmente há um diferencial, né? E você tem um espaço grande aqui. Economia, juntamente com direito e idiomas, foram as disciplinas que tiveram notas mais baixas, né, com menos de 10 pontos, então você tem muita gente com nota baixa. Em idiomas teve 0, e em economia, se não me engano, a mínima foi 2,5. Então você tem notas bem baixas, e direito acho que foi 3 e pouco, 5 e pouco. Você tem notas bem baixas, né? Aqui a gente traz a comparação. É um box plot parecido com esse, mas aqui a gente quebrou. Aquele lá é o total aqui, tá? E aí aqui a gente traz quem não foi aprovado e quem foi aprovado. Quando a gente olha essa distribuição de quem foi aprovado, aqui a gente está pegando os 50 alunos que foram aprovados, que foram convocados que tomaram posse, tá? São os candidatos que tomaram posse. O que a gente percebe? Os box plots eles ficam bem mais estreitos, né? E diminui a quantidade de outlier. Enquanto nos não aprovados você tem uma infinidade de outliers de pessoas que ficaram principalmente para baixo, né? Como uma variação, né? Fora do limite esperado. Nos aprovados você até tem alguns casos, mas são mais pontuais. Então, por exemplo, o box plot de geografia chama bastante atenção, porque ele é bem estreitinho e bem alto. Então, os candidatos que foram aprovados tiveram um ótimo desempenho em geografia. Não teve ninguém que foi aprovado no concurso que teve uma nota em geografia inferior a 82, provavelmente. Né? Não estou com o número exato aqui, mas é uma nota bem alta. Assim como em português, eu tenho uma dispersão um pouquinho maior, né? Aqui em geografia, eu estou falando de intervalo interpartido super pequenininho, é um intervalo muito pequeno. Então, dentro dos aprovados, é uma variação pequena. Então, é uma disciplina que tem indicativo de que é um diferencial. Direito também tem um comportamento alto, idiomas. Economia também, um comportamento superior. Obviamente, todas as disciplinas você vai ter esse comportamento superior. E você tem menos outlier. Você vai ter outlier em inglês, em história e em política internacional e direito e idiomas. Mas em economia você não tem esse outlier, em geografia você não tem outlier e nem em português. As notas estão mais distribuídas. Economia menos porque é um box plot maior. Depois dessa avaliação, a gente fez a mesma avaliação da representatividade da nota. Então, a gente viu o quanto cada disciplina representava. Aqui, como todas as disciplinas valem 100, dos 800 daria em torno de 14%. O que a gente percebe? Português. Primeiro que todos os aprovados em todas as disciplinas, esses box plots também estão mais ajustados, né? Economia, que ele é um pouquinho maior, mas eles são mais estreitinhos e estão mais próximos dos 14%. A gente tem português e inglês um pouquinho para cima, né? Então,
as pessoas ganham um pouco mais de nota em português e inglês, elas têm notas mais elevadas. História, política internacional e geografia, elas ficam numa nota mais mediana ali. Economia tem uma nota um pouco mais baixa também, puxa para baixo, mais acertada, e direito e idiomas também. E aí, a gente fez uma avaliação um pouco diferente dos aprovados, olhando quem foi aprovado, como que foi a nota dele em comparação às disciplinas, né? Olhando a quantidade de disciplinas e como ele tinha sido. Aqui a gente pegou só os candidatos de ampla concorrência, para não ter o viés de candidatos aprovados que não tinham, ou melhor, que não tinham sido aprovados por conta de heteroidentificação ou da aprovação da avaliação biopsicossocial. Então, a gente pegou só os aprovados de ampla concorrência e avaliou quantas disciplinas esse candidato tinha ficado nos top 25%. Então, em quantas dessas disciplinas ele ficava acima daquele terceiro quartil, né, naquelas notas mais altas. E aí a gente contabilizou os aprovados. O que a gente percebeu? Dentro dos aprovados, a gente teve acima, no percentil, né, em todas as disciplinas, nesse percentil, né, sendo top 25% de cada disciplina, a gente teve 4 candidatos aprovados com as 8 disciplinas. Então, dos 37 convocados, 4 realmente foram top 25 nas 8 disciplinas. 9 em 7, 6 disciplinas eu tive 14. Mas eu já tive 5 que foram top 25 em 6 disciplinas também não foram aprovados. Ou seja, aqui eu estou falando de 75, de 25% praticamente, que não foi aprovado. Né? Que foi top em 6 disciplinas e não foi aprovado. Quando eu falo de 5 disciplinas, isso vira só 33%, né? E 66% praticamente que não foram aprovados. Então, o que é interessante de ver aqui, que se você tiver nos top 25 de todas as disciplinas, ok, a sua chance, dentro de quem passou, a sua chance de ir bem no concurso de obter êxito é grande. Mas se você estiver indo muito bem em 6 disciplinas, das 8, não te garante uma aprovação. Ainda assim, você precisa tá mais do que isso, né? E em contrapartida, se você for bem em metade das provas, você tem ainda uma chance, por mais que baixa, mas você tem uma chance de ser convocado. E aí a gente apertou um pouquinho mais essa avaliação, em vez de considerar os top 25, considerando os top 10. Se você estiver entre os top 10%. E aí a gente não vê nenhum candidato top 10% nas 8 disciplinas. A gente não teve nenhum candidato aprovado que tenha estado nos top 10 melhores notas em todas as disciplinas. O máximo que a gente tem são 2 candidatos em 7 disciplinas, um candidato em 6 disciplinas e 3 candidatos em 5. A maior parte fica nos 10% em 3 disciplinas ou 4. Sendo que a partir de 3 disciplinas eu já começo a ter um percentual grande de não aprovados. Então, eu estou falando de 33%, que foi top 10% em 3 disciplinas e não foi aprovado. E eu tive uma pessoa que não teve nenhuma disciplina nos top 10 e esse candidato foi aprovado. Contra 200 que também não tiveram nenhuma e não foram aprovados. Mas é interessante porque a gente consegue identificar que um aluno pode não estar entre os top, né, top 10% ali, ser a nata, e ainda assim ser aprovado. Ele tem que ser muito bem, estar muito bem, ele vai ter que estar entre os top 25%, mas ele não precisa ser top em todas as disciplinas, ele pode não ter nenhuma em específico, né? Só tem que tomar um cuidado nessa interpretação para não falar, eu não preciso ser ótimo nas disciplinas. A gente está comparando esses candidatos, que são aqueles 4%, lembrando que é 4% da base, né? Então, é um percentual muito pequeno. Então, dentro desse percentual, eu tive um candidato que não estava nos top 10%. Quando eu falo 10% de 4%, eu estou falando de 0,4%. Eu estou falando de 30 pessoas em 8.500. Então, é importante ter esse viés, esse cuidado de saber que eu estou ignorando outras 8.500 pessoas, basicamente, tá? Aqui a gente olha o ranking por disciplina.
E aí a gente vê que política internacional e geografia são matérias que se destacam realmente. As pessoas que estão bem ranqueadas em política internacional e em geografia tendem a ter um bom ranqueamento também na aprovação, né? Então parece ter uma correlação, vamos dizer assim, nessas disciplinas. Já português, idiomas, e português, inglês e idiomas nem tanto, são as que têm menor participação, né? Então eu tenho um ranking médio dentro dos aprovados mais baixo para essas disciplinas. Então, o ranking médio de português foi 75. Então, as pessoas que foram aprovadas no concurso em português estavam na média na posição 75. Então, é uma posição relativamente falando mais baixa, né? Na média, eu tô pegando pessoas abaixo, mas eu tô pegando pessoas acima. Então, é interessante perceber isso. E aí, além dos rankings, a gente fez os top 10 também por disciplina. E aí, geografia se mostrou com destaque que, dentro dos aprovados, eles tinham 20 candidatos no top 10 de geografia, né? Dos 30 e poucos candidatos, 20 estavam também classificados. E política internacional aparece com 19, né? Assim como inglês, que aí inglês já passa a ter um percentual também. Então, o inglês tem esse viés, por um lado, no ranking ele não é tanto, mas por outro lado, no top 10 ele é porque a nota dele é mais alta. Então, até aqui, quando você olha a quantidade de pessoas nesse top 10, eu tenho mais do que 10% da base de fato, porque a nota é igual. Então, nota igual, o ranking sobe, que tá aparecendo o ranking em cima, certo? Então, eu tenho mais gente. E aí, por fim, o desempenho de alunos do IDEG, para finalizar, a gente pegou esses alunos, tanto no TPS, e trouxe quem são os alunos do IDEG. A gente foi lá, olhou os alunos, esse é IDEG, esse é IDEG, esse não, esse não, esse é, e a gente fez uma avaliação. Essa análise a gente já soltou uma avaliação lá no blog, tem um post no blog falando sobre ela. Quando a gente fala da distribuição dos alunos IDEG, a gente vê o maior peso aqui nessa ponta direita, que no não aluno IDEG a gente não vê. Quando a gente olha o intervalo de confiança de 90%, a gente vê que tanto a média quanto a mediana, esse intervalo de confiança está deslocado para a direita. Quando a gente sobrepõe os dois intervalos, a gente vê que claramente o do IDEG é maior. Então, aqui fica estatisticamente relevante essa diferença. A gente tem uma diferença de quase 2 pontos, né, entre a média e um pouco mais de 2 pontos, 2,5 pontos quase, entre a mediana. Então, isso é muito significativo no TPS. Quando a gente fala de TPS, é uma diferença significativa você falar 2,5 pontos. Lembrando que lá no Boxplot, a diferença de 50% das pessoas eram 1,83 pontos. Então, você ter 2,5 aí de ganho é uma vantagem. E quando a gente fala da discursiva, essa diferença é ainda maior, né? O distanciamento da média e da mediana, e aqui uma amostra completa, né? Então, aqui todo mundo que foi para a segunda fase, que fez essa prova, a gente consegue ver. Então, aqui a gente consegue ver o dado puxado para a direita mesmo. A gente consegue ver que aqui, quando a gente fala do não IDEG, a gente tem uma curva menor, né? Ela termina antes, enquanto do IDEG vai, e você tem um volume muito maior, você percebe um carregamento muito maior. Então, o intervalo de confiança da média do aluno IDEG é em torno de 620 pontos, a mediana é em torno de 638, se eu não me engano. Já do não IDEG está entre a média 570 e 568, mais ou menos, e a mediana 570. Então, você tem uma diferença significativa. Então, tanto na média quanto da mediana, você está falando aí de mais de 50 pontos, né? Aqui você está falando de 60 pontos, praticamente, mais de 60 pontos, e da média, 50 pontos. Então, é uma pontuação bem significativa quando a gente fala. E aí, para concluir, se lembrar sempre do caso do avião da Marinha, né? Do que você está desconsiderando, o que você está esquecendo de avaliar. Você está vendo, quando você vai fazer um simulado por aí, quem que está sendo considerado nesse simulado, nessa avaliação? É realmente factível você comparar? Quando você tem 300 pessoas, quem são essas 300 pessoas? Porque 300 pessoas representam 4%, né, do seu universo de CACDista que vai prestar a prova. Então, esses 4% que estão fazendo uma prova,
né? Se eu tiver 1.000 pessoas, ainda assim, sabe, é um pouco mais de 10%, são 12%. O quanto esse candidato você realmente pode se comparar com ele. E o que significa você estar no primeiro quartil, né? Ou na mediana, ou, né, num ranking determinado. O que isso significa de fato no seu estudo? Como está a sua distribuição, o seu desempenho nas disciplinas? E aí, a gente aqui no IDEG acredita muito que não é simplesmente você sair fazendo simulado e teste e vendo você em relação aos outros, mas é você conseguir ter autonomia de pegar o seu caderno, de pegar os exercícios e identificar lacunas e preencher essas lacunas, conseguir ter o cuidado de preencher essas lacunas, de conseguir fazer essa avaliação para que você possa fazer uma avaliação mais completa. Ah, em determinada disciplina eu tenho mais lacunas a preencher. Então, eu preciso preencher essas lacunas nessa disciplina, naquela disciplina. Quantas disciplinas eu tenho? Que eu tenho poucas lacunas e que seria suficiente para ir para a prova e fazer, né? De fato, concorrer. Então, lembrar dessa questão, sabe? A gente vê que os alunos que são mais aprovados são os que têm um alto rendimento mesmo, não tem nota baixa em nenhuma disciplina. Então, se você tem uma disciplina que você não vai nada bem, você precisa estudar essa disciplina, você precisa melhorar o seu rendimento. A única disciplina que as pessoas têm uma nota um pouco menor é economia, mas ainda assim as notas são altas, né? A nota mínima de aprovação foi mais de 50, acho que foi 53 pontos. Então, é uma nota significativa. Se você não tem uma nota significativa, se você não tem 50 pontos, né? Se você tem 30 em economia, você vai precisar de 20 em outras disciplinas. Só que você não tem 20 pontos em outras disciplinas para ganhar. Porque quando você vê em português, política internacional, você está de 80 a 100. Então, são 20 pontos. Você vai sair do 0 ao 100 nesse perfil. Você vai estar igual todo mundo. Você não tem 20 pontos para ganhar. Então, você vai ter que ser o top 10 para ganhar. E como a gente viu, você não tem top 10 em todas as disciplinas. Então, você precisa ter esse cuidado para identificar essas lacunas, esses pontos e poder conduzir o seu estudo, né? Ter a orientação, se precisar o IDEG tá aí, a gente pode orientar, a gente pode conversar. O Marcelo sempre tem a orientação lá, a gente tá com a ideia de fazer algumas coisas, né, nesse sentido de orientar algumas coisas, mas é ter esse cuidado. E para mim foi muito gratificante vir para o IDEG e perceber que a proposta pedagógica realmente se mostra eficiente. A primeira vez que eu fiz uma análise, que eu falei, nossa, tipo, é positivo o ganho, e realmente é positivo, de pegar os dados e olhar, não é um achismo, porque eu vejo que os nossos alunos passam, né? Quando a gente fala, 98% de aprovação é um volume que a gente tem consistente nos últimos anos do concurso, acho que desde 2019 bate os 98%. Então, não é só um número de, aprova 98%. Não, é mais do que aprova 98%. É ver que os alunos realmente têm um desempenho melhor. Que quando você olha o todo, realmente é um desempenho maior, mais efetivo, mais eficiente. Então, você ter esse cuidado e esse viés. Né? Eu Ah, acho que é e isso. reforça muito essa ideia, né, dos 98%, por cento, né? Eu acho que isso, claro que isso comprova tecnicamente, né, essa estrutura toda com uma profundidade que a gente, né, não tinha, né, certamente no mercado. Eu acho que ninguém tem, né? Mas uma coisa é certa, né? Quer dizer, o que o IDEG faz e sempre fez, né, não é se colocar como alguém que aprova pessoas, né? Mas certamente é se colocar de forma real, né, com o pé no chão, de uma forma pedagógica, como alguém que oferece algo que faz diferença no estudo do aluno, né? Quer dizer, e isso é inquestionável, né? Quer dizer, os dados mostram, né? Quer dizer, a análise técnica mostra. Então, é muito importante para quem está estudando perceber isso, né? Assim, você consegue, sim, é possível você perceber, conhecer as tuas restrições, as lacunas do teu estudo, né? É possível que um curso faça isso,
sabe? É possível entregar essa autonomia para um aluno, né? Você pode pegar uma pessoa, sim, que não sabe economia e capacitá-la até um ponto em que ela vai se tornar autônoma para identificar aquilo, né? Se ela vai fazer os cursos no IDEG e terminar aí o seu estudo de economia, é uma coisa. Existem pessoas que sim, fazem isso. Existem outras pessoas que não, né? Que vão estudar no IDEG e depois também vão estudar em outros lugares, ou que vão chegar no IDEG já tendo estudado em outros lugares. As pessoas estão se capacitando, né? Mas fato é que a proposta pedagógica ela só faz sentido tecnicamente e numericamente a partir do momento em que ela dá autonomia, a partir do momento em que ela liberta o candidato para que ele e ela possam identificar claramente os pontos de restrição. E é isso que dá performance. É isso que dá performance. O que dá não é a mensuração do desempenho em um simulado que você não controla a base. Porque não adianta fazer isso. Né? Quer dizer, o simulado, por melhor que ele seja, pode ser feito pelo, sabe, pelo, não sei, né, pelo maior acadêmico do mundo. Não vai replicar a prova, né? E além de não replicar a prova, você não consegue ter controle sobre a base das pessoas que estão fazendo aquilo. Você não sabe qual é a formação das pessoas, a capacitação das pessoas. Então, quando você fala de quartil ou de mediana, se você não controla a base, você não controla essa dispersão, né? Você não sabe onde é que isso vai estar. Então, é, é, a mensuração do desempenho, ela não se mostra sustentável, né? Ela não faz muito sentido. Agora, é diferente de você falar de performance. É diferente de você olhar para o aluno, para a aluna, oferecer uma experiência pedagógica em que você pode performar, né? Você pode performar o estudo cotidiano por tarefas, por atividades, claro, né, todo um conteúdo de qualidade, uma especialização completa, direcionamento para a prova, conhecimento da métrica que a prova traz, né, aquilo que a banca faz. Eu acho que é muito esse o ponto, né? E é importante, quer dizer, o IDEG não se preocupa muito com nada que é fora daquilo que é uma abordagem pedagógica e de performance, né? Essa é uma característica da escola, né? A gente não está tão focado em tecnologia, a gente não está tão focado, né? Em, é, é, em discurso, a gente está focado em ensinar, né? Então, o que que a gente precisa para ensinar? Então, é isso. Tudo bom. Dé, muito obrigado, né? Prepare-se, porque, né, agora você vai entrar nessa baila aí também. Querendo análise específica, só pedir, a gente vê o que dá para fazer, se dá para fazer. Ah lá. Eu sou muito técnica, então se me pedir algo, eu quero analisar alguma coisa aí, eu falar, olha, infelizmente não temos dados, eu vou falar não temos dados, não é factível. Algumas análises a gente fala, eu queria fazer, mas né, não temos disponibilidade dos dados. Mas se a gente tiver ou tiver como fazer, a gente vai atrás e vai levantar e traz. Tá Então, bom. tem muitas análises interessantes, é, diversos tipos de análise, né? Acho que CACD é um universo que tem muita coisa. Não só de prova, mas de outras informações, não só né, de nota de CACD, de TPS e tudo, mas tem estatísticas aí de inscrição, de diversas variações e variáveis que a gente pode tentar aprofundar isso. Então, eu acho que essa é uma primeira live que a gente está fazendo, começando algumas estatísticas no CACD, né? Então, não só do IDEG, mas da prova, do concurso. Mas é um espaço que dá para a gente mergulhar e muito mais. Então, trazer muito mais coisa. Então, vocês tendo esse interesse, essa curiosidade, perguntar alguma coisa, fazer algum tipo de estimativa com base no que a gente tem de dados, a gente consegue ir atrás e levantar.
Muito bom. Isso é uma coisa muito importante. Eu sei que tem uma galera aí que já está estudando há algum tempo, está num momento muito avançado já do estudo e que se preocupa muito com essa questão das estatísticas. A gente vê muito nos grupos de Telegram, isso aparecendo, né, a todo momento, principalmente depois da prova. Gente, eu queria deixar, né, eu e a Débora, eu queria deixar as portas, né, do IDEG aberto para esse apoio, né? Se vocês precisarem, né, de estatístico, a gente pode fazer isso, né, juntos. Eu acho que tem aí todo um espaço de colaboração, de cooperação que é fundamental para toda a comunidade, né? Então, Acho que até entender se você fez a prova, o concurso e tem uma nota de TPS e não foi convocado, putz, gostaria de ver como eu tô. Entre em contato com a gente conversa, a gente dá uma olhada, a gente pode te auxiliar a identificar onde você está dentro dos que foram aprovados, né? Onde você se enquadra, onde você precisaria ter ido melhor, onde você poderia ter tido mais espaço para tentar, talvez direcionar o seu estudo. Então, isso eu acho que é uma coisa que é muito importante, te auxiliar a direcionar isso para onde você precisa ir. Então, a partir de um certo momento, é aqui que eu preciso aprofundar. Ou não sei onde aprofundar, parece que eu estou muito fora de tudo. A gente pode dar uma olhada, porque quando a gente abre, a gente tem uma dispersão muito maior. Então, a gente consegue tentar ver, consegue tentar olhar sua nota foi muito diferente. A gente teve nota mínimas baixas também. Então, a gente consegue tentar identificar esses buracos e onde você teria mais oportunidade para investir no seu estudo, para ir atrás do seu estudo, para gerar um resultado. muito bom. Então, gente, né, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido interessante para vocês, apesar de denso, eu falei para vocês que seria uma live um pouco diferente, né, mas também a gente vai ajustando, tá? É uma construção, né, de todos os lados aqui, tá bom? Logo a gente vai ter novidades para vocês, né, com estruturas de apoio também, né, vai ser bem interessante. A gente está montando uma coisa muito bacana no IDEG, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gostaria de agradecer muito, essa é a live, a palestra que encerra o Passe Livre 2025, agora de fevereiro, né? Agradeço, né, quem caminhou com a gente em todas essas lives, palestras e aulas. Tem lá o sistema, né? Esse sistema que vocês têm acesso, lá o sistema IDEG, tem um espaço muito bacana, tem muita informação, muito conteúdo legal. Conheçam os cursos do IDEG, são cursos que a gente prepara com muito carinho aqui. Certamente são cursos, né? Já muito tradicionais. O IDEG é a escola mais antiga hoje, né, em atuação no mercado. Temos uma preparação bastante tradicional, um ensino muito tradicional, controlamos muito claramente a proposta pedagógica. Aqui você encontra a mesma proposta pedagógica com todos os professores, né? A gente organiza sempre para que você tenha esse alinhamento, né? Não, não existem propostas pedagógicas conflitantes nem nada disso, né? Tudo sempre muito bem organizado e entregue para que vocês possam fazer as tarefas e aumentar a performance, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pela atenção. Forte abraço para todo mundo, bons estudos e nós, né, de vez em quando aparecemos aí para falar para vocês, tá bom? Obrigado, Vildé. Obrigada, Valeu. gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.